Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Hoje nós estamos no capítulo 17, Seres Perfeito, o item 10, o homem no mundo. E o exórdio fala desses conflitos que há entre os homens, aqueles que estão aqui nesse mundo. E nós vamos falar sobre isso. E isso também foi abordado lá atrás, na codificação da doutrina espírita, quando estava sendo codificado as mensagens dos espíritos, para fazer a doutrina que professamos hoje. Hoje vamos refletir sobre a passagem do Mestre na Terra e a codificação da doutrina espírita por Kardec, um manual de convivência social ensinado a nós que visa auxiliar as nossas relações humanas durante a estadia neste plano. A convivência social é uma lei natural, portanto, uma lei de Deus. Sabendo que o perfeito entre nós mostrou o caminho e que sua atitude moral revela como devemos agir na busca da elevação espiritual. Ou seja, a necessidade desse convívio, a necessidade desses atritos, dessas posições e pensamentos, dessas ideologias, tudo isso já vinha lá atrás com Cristo e depois com Kardec na codificação da doutrina. Deu para entender isso, pessoal? E as nossas dúvidas, as nossas lágrimas e os nossos conflitos, eles têm que chegar também aos nossos semelhantes, porque é das lágrimas do nosso semelhante, é dos conflitos dele, é dessa troca que a gente vai experimentando a convivência neste plano, e aí você vai se despertando, dando consciência àquelas leis que eu já falei aqui várias vezes, que estão lá dentro, no âmago, no interior nosso, do nosso cérebro, que são as leis de Deus. Essa convivência, por mais conflituosa que seja em alguns momentos, ela é necessária. Porém, esses conflitos, eles tendem a ir se apaziguando à medida em que você vai chegando ao meio termo das posições. Nenhuma posição radical, ela é positiva. Porque se você olhar na sua perspectiva, você tem 100% da razão. Da mesma forma, o seu irmão vai olhar sobre a sua perspectiva e ele vai achar que também tem 100% da razão. Vamos imaginar Cristo naquele momento, no meio de sacerdotes, doutores da lei, uma série de pessoas que estavam ali tentando desacreditá-lo. Cristo quis ser o dono da razão? Vamos lá, pessoal, uma pergunta. Não, né? Então, ele colocava as suas ideias à medida que os seus irmãos faziam as indagações. Na verdade, não eram exatamente indagações, eram as chamadas pegadinhas, né? Eles queriam sempre colocar Jesus numa situação. Mas Jesus não deixava de dar a resposta, porque ele estava ali para ensinar a todos, aos que eram afins e até os que não lhe eram, até os que queriam a mensagem do Cristo e os que condenavam, abominavam a mensagem do Cristo. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou voltar aqui um pouquinho a fita. Nós estamos no capítulo 17, Seres Perfeito, item 10. Nós estamos falando do homem no mundo. Fazer novamente a leitura rapidinho aqui para a senhora, que a senhora mora no meu coração e o senhor também.
Hoje vamos refletir sobre a passagem do Mestre na Terra, a codificação da doutrina espírita por Kardec, manual de convivência social ensinado a nós, que visa auxiliar as nossas relações humanas durante a estadia neste plano. A convivência social, que é uma lei natural, portanto uma lei de Deus, sabendo que o perfeito entre nós mostrou o caminho que sua atitude moral revela como devemos agir na busca da elevação espiritual. Vamos adiante. Então nós estamos falando aqui hoje sobre dessas relações, deste convívio, meu com você, você comigo, ele com ela com ele, este convívio, esses conflitos de ideias que existem, as posições que nós defendemos por acharmos que temos a razão, mas nunca uma posição extrema, nunca o extremo é a melhor forma de se resolver qualquer tipo de conflito. A gente tem que partir do princípio que temos 50% de razão e o nosso próximo tem 50% de razão. Estamos no mesmo plano, habitamos o mesmo planeta, estamos numa faixa vibratória, pegado, corretor. Estamos numa faixa vibratória semelhante, porém as individualidades entre conhecimento, inteligência e experiências são diferentes. Por isso existem os conflitos de ideias, ideologias, religiões diferentes, ok? Vamos adiante. Existe algum mal que não pode ser reparado? É uma pergunta. Alguém acha que existe algum mal que não pode ser reparado? Algum mal que não pode ser reparado? Existe algum? Cristo foi crucificado, certo? Cristo foi crucificado? Esse mal foi reparado? Crucificação de Jesus, esse mal foi reparado? Vamos lá. Você acha que Cristo mereceu ser crucificado? Ele tinha que ser crucificado? Eu estou só fazendo perguntas. Quero só que a gente possa debater sobre isso. Vocês acham que não foi um mal Cristo ter sido crucificado? Foi um bem? Ele tinha que ser crucificado? Então, se ele tinha que ser crucificado, e aí? Ele tinha que ser crucificado. Eu não acho que ele tem que ser crucificado. Eu acho que Jesus estava preparado para tudo. Mas a humanidade, os acontecimentos que o fizeram chegar até a crucificação, não precisariam acontecer. Então vamos lá, já temos aqui dois conflitos aqui. Vamos lá, vamos lá. Aconteceu por causa da árvore, Vamos lá. aconteceu por causa de nós, que somos tão perfeitos. Naquela época eram mais não compreenderam, né, a mensagem. O único exemplo que haveria para aqueles judeus, para aquele povo, seria a crucificação. Mas alguém acha que Cristo ser crucificado foi um mal? Quem acha que foi um mal aí, Cristo ter sido crucificado? Hã? Quero a resposta. Alguém acha que foi um mal Cristo ter sido crucificado? Essa gente esperando a Eu estou perguntando a vocês, Manuel, o que você acha? Que não foi um mal Cristo ter sido crucificado? Alguém acha que foi um mal? Ele já sabia. Ele já sabia. Tinha que acontecer? Ele tinha que ser crucificado? Eu às vezes penso que estava nos planos de Deus. Estava nos planos de Deus. Livre-arbítrio. Estava nos planos de Eu Deus. acho que Cristo. é assim, acho que Boa noite. Pode falar. previsto acontecer, eu penso, né? Sim. Então não teve mal, não teve nada para ser reparado. Eu às vezes fico imaginando sobre isso, a minha opinião, até minha própria opinião é confusa sobre você. Mas eu fico imaginando que foi um mal para
dele, né? Mas eu acho que espiritualmente, se ele retornou ao Pai, talvez não tenha sido. Pronto. O que a senhora está falando aí é exatamente como eu me sinto. Eu não sei dizer, eu tenho estudado isso daí, mas ainda não consegui saber se me convencer se foi um bem, se foi um mal, o que eu verdadeiramente eu não sei. Então, Eu fico confusa. assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente pode ter um conhecimento sobre um assunto profundo ou superficial, mas nós temos os nossos próprios pensamentos Em conflito, né? e conflitos. Teve um momento da minha vida que eu achei que a crucificação de Jesus foi um mal. Hoje eu não sei dizer se foi um mal ou se foi um bem. Com certeza o que a senhora falou, existia toda essa situação, né? Foi uma coisa também, vamos dizer assim, toda a crucificação, ela é uma coisa grotesca, não deveria ninguém ser crucificado, ninguém sem exceção, mas eu penso da mesma forma que a senhora, então vamos adiante. Primeira pena de morte. Existe algum erro que não pode ser consertado? Vamos dizer assim, o erro que Judas cometeu, ele pôde ser consertado, aquele erro? Quando ele vendeu por 30 moedas, e há controvérsia sobre essa história do dinheiro e mas enfim, esse erro de Judas pode ser consertado? Eu acho que não. Não? E aí? A visão espírita, né? Reparar. Pronto. Então vamos lá. Temos um que acha que não, tem outro que acha que tem a visão espírita que diz o que elas acabaram de dizer. Então vamos lá. E aquele que caminha nas trevas, pode chegar na luz? Sim. Pode? Sim. Então vamos lá. Esse jovem agora, que assassinou os pais, esse jovem que assassinou os pais com a irmã, ele está nas trevas, não está? Ele pode chegar na luz? Pode? Né? Mas agora de pronto, ali fora, conversando ali com a comunidade, como é que a gente pensa? No meio da comunidade ali, no meio do povão ali, que a Vai gente, gerar um débito para comunidade. o que é que a gente diz ali? No meio ali, né? Quando a gente recebe assim no WhatsApp que a gente olha e tal, Ninguém merece uma cadeira, né? É o que passa pela cabeça de todo mundo. porque veja como é que é difícil. A gente tem todas as respostas aqui, né? Na codificação, vamos dizer assim. A gente tem na nossa consciência as leis de Deus. Mas a gente vive assim, acontece uma coisa, peraí, o que está dizendo aqui? A gente vive assim? E nem é para a gente viver assim. Vou até dar uma notícia boa para vocês aí, para quem não faz isso como eu. E nem é para a gente viver assim. Porque para a gente viver assim, a gente tem que se isolar. Mas aí vamos adiante que a gente vai chegar nesse ponto aí de se isolar. No ambiente de pesquisa na França, onde começava a descortinar os mistérios do além-túmulo, surgia questionamento do homem no mundo. O que transbordou destas reuniões é para agora, para este tempo, onde falta empatia, amor, caridade, onde o Cristo deixa de ser o caminho. Ou seja, desde o momento da codificação, na hora que foi codificada a doutrina, já havia uma preocupação, já foi perguntado, Kardec já perguntou aos espíritos sobre como esse homem deveria viver. E foi respondido:
Eu não vou falar nas perguntas aqui, que geralmente quando eu falo sem ler, eu erro os números, eu erro o tempo. Semana passada eu errei a era, que era 33 de Cristo. Enfim, mas vamos lá. Mas o mais importante da gente saber é o seguinte: se a gente parar na codificação, quando ela foi feita, ela não vai ter valor para nós. Se ela quando foi codificada, corretor, obrigado. Temos 2 corretores hoje aqui. Então, se nós formos pensar na codificação e no que nos diz os livros da codificação, se a gente for olhar só para aquela época, lá, ele não vai servir para nós. A gente tem que vivenciar este momento, trazendo tudo que estava lá atrás para agora. Desculpa. Não acontece um fato aqui hoje e você vai se remeter àquele tempo lá de trás. Tudo aquilo que foi aprendido lá atrás tem que ser empregado agora, nesse momento. Não é para depois. Porque o momento do joio e do trigo, ele já é chegado. E a gente perde tempo quando a gente... Veja bem, hoje nós vivemos num mundo em que as informações, elas são muito rápidas. As coisas acontecem muito rápidas. Mas ainda nós temos dificuldade de processar essas informações. Vou dar um exemplo. A gente sabe perfeitamente hoje que existem muitos assaltos, principalmente a celulares. A gente sabe disso. A gente toda hora chega alguém dizendo, fizeram assim, fizeram assim. Mas ainda assim, quando a gente anda despreocupado, vamos dizer assim. Eu digo na sua maioria. Poucos são aquelas pessoas que têm algum tipo de cuidado. Porque ao mesmo tempo que as coisas são rápidas, a gente, para ser rápido também, a gente acaba adquirindo alguns hábitos dessa velocidade toda que há hoje e deixa de ter alguns cuidados. Está dando para entender isso ou está confuso? Agora, por outro lado, se a gente deixar que essa violência tome conta da nossa cabeça, a gente paralisa. A gente também não faz mais nada. Eu vi um especialista dizendo que a gente só deve atender o telefone numa situação A, numa situação B, numa situação assim, numa situação assada. Mas quando você sai de casa com o celular e você quer informação de alguém, você vai esperar chegar em algum lugar para você atender uma chamada? A situação. O especialista diz, se você vir seguindo por tal situação, tal caminho, que lá seja uma rua deserta, você não deve manusear seu celular. Você deve se aproximar de um local que tenha pessoas assim, certo? Mas se você está esperando a resposta de alguém, quer saber notícia de alguém, seu telefone toca ou vem uma mensagem, você não atende? Não tem ninguém que você atende. Não é assim? Não é desse jeito? Então vamos adiante. Regra de conduta deve ser aplicada agora. Quem está aqui para modificar o outro deve se preocupar de modificar a si mesmo. Esse é um ponto. Esse é um ponto muito importante. Porque a salvação, entre aspas, que é a salvação de nós mesmos, mas assim, a nossa evolução, ela parte da hora que nós nos modificamos, na hora que nós nos reformamos. Você pode chegar, vamos dizer assim, isso aqui é só uma alegoria. Você vai chegar lá em cima e vai dizer assim, mas eu modifiquei Joãozinho, eu modifiquei Mariazinha, eu modifiquei Claudinho, eu modifiquei tanta gente, mas se você não tivesse modificado, nada disso vai adiantar. Vamos adiante. Não fiquem sérios não, tá, pessoal? Porque isso daqui é normal. Não fique pensando que, poxa, mas eu... Não tem problema não, é desse jeito mesmo.
todo mundo se salva. Esse barco aqui é desse jeito, ele vai furado, remendado, entrando no ar, mas ele chega. A cegueira espiritual leva ao fanatismo ou à mensagem morta. Eu não vou tocar nessa situação porque sempre eu pego como mesmo exemplo a mesma religião, então eu vou passar batido nisso. Vamos lá. Não renova nem transforma. A doutrina espírita te convida a reconhecer suas falhas e corrigi-las e ter paciência com as dos outros. O que é mais difícil? Se corrigir ou ter paciência com o outro? Deu até tosse. Hã? É o quê? Vamos lá, pessoal. É mais difícil o quê? Ter paciência ou se corrigir? Se corrigir. Hã? Se corrigir. As duas. Eu estou com a senhora, as duas. Né? Mas aqui a gente está aqui para debater mesmo. Vamos adiante. Até molhou aqui. Ciência com os outros. Seu espelho é sempre o próximo. Nós não fomos criados para sermos eremitas. Aquele que vive lá dentro de uma caverna, a gente precisa desse convívio. Fala, corretor. Nós tivemos um isolamento social durante a pandemia, né? 2019. Essa aí eu gravei a data porque é uma data boa. Não tinha. Em 2019, nós tivemos isolamento social. E aí, com esse isolamento social, aconteceu uma coisa. Aqueles casais que eram apaixonados se separaram. Aquelas pessoas que iam para academia, estavam ali e tal, começou a achar que não era tanta coisa assim, começou a se olhar no espelho. Porque assim, a gente não foi feito para ficar isolado. E a nossa corretora e fora do Brasil. Não, mas eu tenho que acabar isso aqui. Então, a gente não foi feito para ficar isolado. E no isolamento social, o que aconteceu? Além de quebrar com a economia, tiveram muitos problemas psicológicos. Eu tenho várias pessoas, familiares, que estão assim até hoje. Olha, já se passaram o quê? 4 anos, vamos dizer assim. Então, definitivamente, a gente não foi feito para viver isolado. Existe no Japão uma determinada punição que eles dão para os apenados, que eles colocam o cara dentro de uma cela totalmente limpa, totalmente organizada, mas ele fica sozinho. Isso é desumano. Isso é desumano. Ele fica isolado. Ele não tem convívio com o outro. Eu acho que se ele entrar ali doido, ele sai maluco. Se ele entrar maluco, ele sai doido. Porque ele não tem convívio com ninguém. Isso é uma crueldade. Obviamente, a pessoa comete um crime, ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Mas a pessoa ficar isolada, nós não fomos criados para isso. O homem no mundo. Aí vamos lá, o homem no mundo. Qual é o mundo? Qual é o mundo que a gente imagina? O homem no mundo. E qual é o mundo? Qual é esse mundo? Alguém tem ideia de qual é o mundo? Esse homem no mundo. E qual é o mundo? Sim. Então vamos lá. Nós temos hoje um mundo altamente tecnológico, que a gente estava falando agora aqui. É isso? A gente pode dizer, é um mundo tecnológico, onde há muitas informações, onde fazem cirurgias complexas em regiões distantes, através do monitor, de uma tela, aparelhos, sondas. Então, existe esse mundo tecnológico. Mas alguém também pode dizer que a gente vive num mundo que ainda há guerras. A gente teve quase aí uma terceira guerra mundial. Então, nós temos de um lado um mundo muito inteligente e de um lado um mundo muito
e falta moral. Então a gente tem de um lado, por que isso? Porque esse mundo ainda está em construção. Ele tem que equilibrar a inteligência e a moral. Mas isso, mais para frente eu vou falar. Vamos adiante. Sim, e a gente tem que viver como aquela flor da lótus, alguém já viu? Que está dentro do pântano. Ela é linda. E toda aquela lama, todo aquilo que está ali em volta dela, não influencia na sua beleza, não se contamina. A gente tem que viver nesse mundo sem se contaminar com as coisas ruins que existem nele. E não existem só coisas ruins, existem coisas boas também. Mas nós temos, devido às nossas imperfeições, mais facilidade para absorver o que é negativo do que o que é positivo. A regra de conduta íntima, baseada nos conceitos do Cristo, com os homens e como vivem os homens. Cristo viveu com os homens e como vivem os homens. Tem uma passagem que é interessante e triste ao mesmo tempo. Quando os soldados romanos chegam para levar Cristo, Judas identifica Cristo com um beijo no rosto, na face. Alguém sabe por que foi nesse